Saiu o terceiro episódio do Santo Escritório e é o melhor episódio até agora da série e eu vou explicar para você logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review, o canal que é comics, que a gente fala sobre histórias em quadrinhos e que também é review, que a gente faz review da cultura pop e não só isso também, a gente indica diversas produções cristãs nesse meio, quer seja filmes, séries, histórias em quadrinhos, livros, dentre outros. Então se você quer descobrir coisas boas aí, cristãs, quer seja animação, quer seja um filme, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar, inclusive, notícias dessa grande nicho, dessa grande arte aí que é a cultura pop. E a gente está falando aqui sobre o Santo Escritório, que é uma série que está aí no YouTube, né? Uma websérie que acompanha ali um escritório de uma igreja, uma série inspirada em The Office, de comédia, e que traz ali pra gente diversas situações muito interessantes acerca disso. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu te convido para você assistir os outros vídeos, né, da série. A gente já fez um review do episódio 2, a gente já fez um review do episódio 1. Se você quiser ir lá e dar uma olhada, conto muito com você, mas convido também a você continuar assistindo esse vídeo aqui, que é do terceiro episódio, que simplesmente é o melhor episódio até agora da série, e eu vou te explicar o porquê. Isso começa logo pelo motivo principal do episódio, né? Ou o tema principal do episódio, que tem a ver ali com a questão das trocas de prioridade, inclusive dentro da própria igreja. O episódio começa ali, né, falando sobre a questão ali da gincana, né, que os trabalhadores ali, os colaboradores do Santo Escritório, eles deixam de trabalhar para fazer uma gincana que até então é divertida, mas só que não traz o trabalho para eles, né, aquilo que paga ali o salário deles. Eles param de fazer aquilo para simplesmente fazer uma gincana. Eles param com as suas responsabilidades para simplesmente ficar brincando e zoando. E essa é a tônica do restante do episódio. Eu acho muito interessante que essas sketches iniciais que tem ali no episódio, ela serve para o restante do episódio. E no restante do episódio, isso também é colocado, essa inversão de valores, essa troca de prioridade, porque no restante do episódio, a igreja, ela foca numa coisa que não é para ser o foco dela, em detrimento daquilo que é para ser o foco dela. E isso é muito bem representado através de uma parábola no próprio episódio que a gente encontra ali de alguns personagens. Um exemplo que a gente tem disso é que a igreja, ela está preocupada com a venda de livros que não está acontecendo, né? E aí ela está tão preocupada ali em vender, e ela começa a pressionar o Santo Escritório a vender o livro, que ela acaba, né, se esquecendo ali do verdadeiro motivo que a igreja ela deve se preocupar, que é a ajuda aos necessitados. E a gente vê isso acontecendo ao longo do episódio, mas não só acontecendo ao longo do episódio, mas também sendo mostrado através de um personagem, e essa que é a cartada de mestre desse episódio. Porque nesse episódio a gente é apresentado a um personagem novo, que é um personagem ali, né, uma pessoa PCD, né, uma pessoa ali com deficiência, né, um cadeirante, e ele é um personagem que está ali no episódio, mas ele não serve só para ser o alívio cômico do episódio. Ele serve, na verdade, para fazer uma crítica no episódio. E qual que é a crítica? E aqui eu quero colocar uma coisa que tem a ver ali com alguns spoilers. Então, se você liga para spoilers, né, eu te recomendo assistir o episódio antes, depois assistir a resenha. Mas se você não liga, continua vendo aí o vídeo e tudo mais. Mas a crítica que se dá a esse episódio é justamente o fator com que vai acontecendo com esse personagem ao longo do episódio. É um personagem que está ali, as pessoas não sabem muito bem como tratar dele, as pessoas não dão tanta ideia para ele quanto merece. E aí a gente já vê, por um exemplo, uma questão ali do próprio pessoal não se importar de fato ali com uma pessoa que precisa de se sentir importante, né? E aí, quando a gente chega no final, onde a gente vê esse personagem sendo esquecido, literalmente, e esquecido por conta de uma irresponsabilidade do personagem do Maurício, ali a gente tem a crítica
do episódio sendo mostrada pra gente na cara. Parece que é uma piada, mas no fundo é uma crítica ácida que talvez poucos vão pegar. Que assim como ele foi abandonado porque o Maurício estava com medo de conversar com a diretoria de uma irresponsabilidade que o escritório teve, e além disso, por conta disso, ele acabou deixando ali, né, o cadeirante ali meio que abandonado, a igreja também tem feito isso. A igreja ela tem se preocupado com responsabilidades que não são primariamente preocupações de uma igreja, e por conta disso ela tem esquecido de realmente fazer aquilo que Jesus chamou a gente para fazer. Por isso que esse episódio, para mim, é o melhor episódio do Santo Escritório, porque ele justamente pega pra gente, ele tem ali o seu tema, mas ele não só tem o seu tema, ele representa o seu tema literalmente através dos personagens, literalmente através desse personagem, e a forma que termina o episódio é sensacional. Porque aquilo que acontece com o personagem, né, cadeirante, é o que a igreja tem feito com muitos necessitados nos dias de hoje. E muitas das vezes algumas pessoas elas veem ali, né, como piada, como algo engraçado, mas no fundo aquilo lá é uma crítica, e uma crítica muito pesada. E isso que é uma questão muito interessante do humor. O humor, muitas das vezes, você pode criticar de uma forma veemente algo sério, fazendo as pessoas rirem. Mas não quer dizer que está fazendo as pessoas rirem, que o que você está falando não deixa de ser sério e muitas das vezes não deixa de ser importante e não deixa de ser uma cutucada de um dedo na ferida. E é isso que o Santo Escritório fez nesse terceiro episódio. Quantas vezes a gente não acaba vendo isso aí nas próprias igrejas acontecendo? Então, para mim, eu acho que é um dos melhores episódios, né? É um episódio muito interessante. Aí muitas das vezes gente pode falar assim: ah, Rafa, as pessoas podem se sentir ofendidas, né, por conta das questões ali de minoria. Bem, pessoal, aqui na minha casa, como muitas das pessoas sabem, o meu irmão, ele é cadeirante também. Quando eu assisti o episódio, eu literalmente consegui entender, né, o que foi passado. E não só isso, eu consegui ver uma coisa também que eles colocam, que a igreja não sabe lidar com esse tipo de pessoa. Tem uma piada lá que fala, que é o próprio pastor Jonas, que ele conta de uma pessoa que foi na igreja, e eles oraram, foram curados, e a pessoa não era cadeirante nada, porque ela usava da cadeira de rodas para pedir esmola. E é muitas das vezes daquele jeito que a igreja trata uma pessoa, às vezes, que tem uma determinada questão como essa. É tipo assim, se a pessoa ela não foi curada por Deus, ela não é tão crente o suficiente quanto alguém que é normal. E eu achei interessante isso, porque é uma coisa que muitas das vezes as pessoas não cutucam nas igrejas, né? Essa questão aí que a igreja tem que olhar, a igreja tem que ser exemplo no trato com essas pessoas. Muitas das vezes a gente está preocupado com LED, está preocupado com luzes, está preocupado com ar-condicionado, com o conforto, e que se a igreja não tiver o conforto que eu quero, eu não estou indo. Mas e com aquilo que a gente realmente deve se preocupar? Será que a gente está se preocupando? Será que a gente está fazendo aquilo que realmente deve ser feito? E quando a gente vê, não está. Essas pessoas que precisam de ajuda, será que a gente está ajudando? Será que a gente está fazendo essas pessoas se sentirem importantes? Quando a gente olha também, não está fazendo. Então, para mim, eu acho sensacional isso aí que a gente viu nesse episódio aí do Santo Escritório. Muito interessante mesmo, né? Só para continuar aqui, o episódio também ele bate ali na questão da venda de livros, né? A igreja está preocupada com essa questão de vender livros, mas é errado a igreja querer vender livros? A princípio não é errado a igreja querer vender livros. Às vezes são materiais realmente para abençoar as pessoas, né? Como por um exemplo, eu vendo as minhas histórias em quadrinhos. Mas o problema é quando isso, no sentido de denominação, se torna o principal e não ajudar os necessitados. É quando eu esqueço de fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer para simplesmente pegar e só focar naquilo que vai me dar lucro. Aí se torna errado. Mas quando é uma coisa que completa a obra e disso eu uso para fazer a obra de maneira melhor, aí se torna o correto. No episódio também tem uma crítica ali à questão das pessoas lerem menos. Por incrível que pareça, eu não sei se eles fizeram isso com o time já sabendo, eu acho que não sabiam disso, mas
recentemente, acho que semana passada, saiu uma pesquisa, né, do Instituto Retratos da Leitura, falando que no Brasil, o Brasil teve uma redução de pessoas que leem livros, né? Para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos o Brasil perdeu 7 milhões de leitores. Isso saiu praticamente muito perto ali, muito próximo do episódio. Para você ter ideia, eu vi essa notícia sendo vinculada no domingo junto com o episódio. Então não sei se vocês já sabiam disso e tudo mais, mas foi um timing perfeito. 53% dos entrevistados não leram um livro nos últimos 3 meses. Eles colocam a falta de tempo, né, como principal fator e preferir outras atividades como a internet. A queda nos leitores, né, agora falando do meu nicho, que é quadrinhos, caiu de 19% a 10%. Ou seja, se você faz história em quadrinhos e está vendo esse livro, tem menos, né, gente lendo histórias em quadrinhos do que a gente espera, né? Então, o que acontece aqui é uma crítica. As pessoas elas estão lendo menos, mas é por conta, primeiro, da falta de tempo, que muitas das vezes as pessoas estão tendo menos tempo, elas estão dando preferência para as outras atividades, e também porque as pessoas estão dando mais preferência para a internet. E de fato a internet tem feito a gente perder tempo, né, entre aspas. Então é uma crítica muito interessante, essa crítica da leitura ali que o próprio episódio traz, que tem acontecido ali da gente ler menos, né? Mas a questão não está ali em ler, não está ali né? Mas a crítica, a questão não é em as pessoas lerem ou as igrejas oferecerem material para as pessoas estarem lendo. A crítica é a troca de prioridades, que isso é uma crítica pertinente. E por falar em leitura, por falar em quadrinhos, eu vou falar também das minhas publicações, que são as histórias em quadrinhos, né, aqui do nosso canal. A gente tem a Warrior e a gente tem os Supermanos, que fazem parte do mesmo universo. E tem a premissa, assim, que se existissem heróis cristãos no Brasil, será que eles continuariam sendo cristãos? A Warrior tem poder de abrir portais e ela descobre que ela pode voltar no passado. Ela decide ir para um lugar muito interessante, um acontecimento muito interessante na história. Descubra qual que é esse acontecimento que ela decidiu ir, e é uma história muito emocionante que vai te tocar muito, além de ser uma boa introdução para as crianças. Além disso, também a gente tem os Supermanos, que são, né, os irmãos super-heróis aqui de Belo Horizonte, né, que são personagens inspirados, né, nos meus irmãos, e eles estão há algum tempo sem combater ali o crime, mas algo acontece que eles precisam voltar a essa atividade. Não deixe de ler também uma história em quadrinhos sensacional, raiz, né, que é muito boa. Além disso, uma outra coisa que eu queria falar também com vocês é sobre a própria série. A gente tem também ali a questão da irresponsabilidade do Maurício, né, que é um personagem até bem explorado nessa fase da série aqui, né, porque ele é o vendedor e é pedido para ele ali, né, algumas resoluções para eles venderem mais, e as resoluções que ele dá são horríveis, né? E quando também é para assumir responsabilidade ele não quer, e além de não querer assumir responsabilidade, ele também não está sendo eficaz naquilo que ele é chamado para fazer. Isso é uma crítica muito punk a muita coisa que acontece na igreja, né? De pessoas às vezes que dão pitaco, mas na hora de resolver não querem resolver. Pessoas às vezes que têm ali os seus erros, mas na hora de errar ou de assumir, na verdade na hora de assumir elas não querem assumir os seus erros. Pessoas que são colocadas para fazer determinada função, mas fazem assim de qualquer jeito, e isso atrapalha outros. Outra coisa também que chama a atenção é a questão da Joquebed e a sua infantilidade, né? É uma pessoa que está ali, é uma crítica ao cristão comilão, né? Que é aquela questão ali que a gente tem muitas das vezes na igreja, né? Que o cristão come muito e que a gula muitas das vezes é um pecado que a gente não considera pecado, sendo que é pecado. E aí você vê que ela deposita na comida toda a sua energia do dia. Ela tá comendo, mas tá pedindo pizza. Ela tá chorando porque o hambúrguer caiu no chão e tudo mais. Mas ela comete uma atitude também que, assim, prejudica todo mundo, né? Uma atitude assim que prejudica todo mundo, e que ela tem essa atitude sem consultar a sua liderança sobre essa atitude. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes na igreja, que cristãos infantis acabam pensam em si mesmos e acabam tomando atitudes que prejudicam aos outros, muitas vezes atitudes que vão contra aqueles que estão
os liderando, e isso acaba prejudicando o corpo, e isso é muito interessante, é uma crítica muito boa, episódio muito bom de Santo Escritório. Se você quiser assistir, o link está aqui na descrição. Também não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente fala sobre The Chosen, a gente falou sobre a Forja, a gente falou sobre as novelas da Record, a gente também falou sobre muitas histórias em quadrinhos que saíram por aí, e a gente está sempre de olho no que está acontecendo na cultura pop cristã para trazer aí para vocês. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E eu quero perguntar, se você assistiu o episódio de Santo Escritório, o que você achou? E não só se você não assistiu, mas você viu essa crítica, o que você acha desses comentários, dessas críticas que nós fizemos à própria igreja aqui, comentando o episódio e tudo mais. Escreve aqui o que você acha e não deixe de assistir um vídeo do nosso canal. Eu quero continuar conversando com você no próximo vídeo. Clica aqui para a gente continuar a nossa conversa e até a próxima.